Bom dia, irmãos. Nós vamos ter agora nosso momento devocional e em seguida nós teremos a nossa oração juntos também. É uma alegria nesse dia poder estar em contato com você e poder compartilhar um pouco das Sagradas Escrituras, e também podemos fazer uma oração juntos aqui através desse meio de comunicação. Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o nosso assunto hoje de manhã. O nosso tema é: você vive pelo que vê ou pelo que crê? Como será que nós, filhos de Deus, temos vivido? Nós temos vivido pelo que nós vemos ou pelo que nós cremos de todo o nosso coração? Bom, gostaria de compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras hoje de manhã que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus nos diz aqui no texto: porque andamos por fé e não por vista. A palavra do Senhor nos afirma que nós devemos viver por fé e não com aquilo que nós estamos vendo. Bom, a minha primeira pergunta hoje de manhã para você é a seguinte: você está feliz com a sua vida nesse exato momento? Você está feliz com a sua vida nesse exato momento? As respostas podem ser variadas, dependendo da situação, de sua vida e de suas expectativas. Mas eu acredito que muitas pessoas responderão não, principalmente por causa das notícias nesse mundo, por causa de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Todos nós, sem exceção, nos sentimos no meio de uma tempestade. Em determinados momentos, temos coisas para resolver, em outros momentos não podemos resolver estas coisas, devido a tudo aquilo que nós estamos vivendo. As dificuldades, elas são reais, desemprego, pandemia, conflitos na família, prejuízos financeiros, violência no lugar onde nós moramos e outras coisas mais que nós poderíamos mencionar hoje de manhã. Se colocarmos o nosso foco em tudo isso, se nós olharmos unicamente para isso, estaremos abrindo um espaço para o desânimo e para a depressão se alojar na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos enxergando, com aquilo que nós estamos vendo, para não abrirmos espaço para que a depressão e o desânimo se alojem na nossa vida como filhos do Senhor. Mas, como nós temos a palavra de Deus, como bússola para a nossa vida, podemos reagir a essas coisas desagradáveis que acontecem ao nosso redor e nos ameaçam, de forma diferente. Hoje eu quero animar você, não porque sou um positivista, mas porque Deus não nos abandona jamais, nunca irá nos abandonar. É muito importante que nós, os filhos do Senhor, sempre nos lembremos disso. No livro de Salmos, capítulo 37, o verso 28, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: porque o Senhor ama o juízo e não despreza os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Então veja bem, a palavra de Deus nos diz aqui e chama a nossa atenção aqui no Salmos 37, versículo 8, para as palavras desamparados. Nós nunca seremos desamparados, Ele nunca vai nos desamparar, e seremos preservados. Então, essas duas palavras chamam muito a atenção da nossa vida. Nós nunca iremos ser desamparados por Deus e sempre seremos preservados pelo Senhor. Então, como filhos de Deus, a palavra de Deus até nos diz assim: porque o Senhor ama o juízo e não despreza os seus santos. Então o Senhor jamais irá desprezar os salvos por Cristo Jesus. E também Ele vai preservar os seus filhos
para sempre. No livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 6, a palavra também nos diz da seguinte maneira: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sereis consumidos. Então, porque o nosso Deus não muda, Ele nunca vai nos desamparar. E Ele sempre irá nos preservar. É muito importante que, como filhos de Deus, nós sempre nos lembremos disso em toda a nossa vida. Que por causa de Deus ser quem Ele é, não é? E Ele nunca mudar, nós nunca seremos desamparados e sempre seremos preservados durante toda a nossa existência aqui nessa terra. Eu quero lembrar você que existe algo muito mais real que as adversidades que temos passado. Existe algo muito mais real do que as adversidades que nós temos passado em nossos dias. O Deus que nos prometeu em sua palavra e pelo seu amor nos guardar e nos preservar. Este é muito mais real do que as adversidades que nós temos enfrentado. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Então a palavra de Deus aqui ela é claríssima em nos dizer que nós devemos estar contentes com aquilo que Deus tem nos dado, não nos tornarmos avarentos a ponto de colocarmos as coisas desta vida no lugar do Senhor para ganharmos e adquirirmos muito mais coisas do que precisamos, não é? E na verdade hoje nós estamos vendo diante dessa grande pandemia que Deus está nos dando aquilo que nós necessitamos para a vida e temos vivido bem. Não é? Então, esse sentimento de avareza, esse desejo por mais coisas, não é? E por colocar coisas no lugar de Deus, Deus está nos ensinando durante esses dias agora, não é? Que todo esse sentimento é vão e que Ele tem cuidado da gente, mesmo quando nós perdemos o controle de tudo. Então, na verdade, o que nós precisamos colocar em nossos corações é que Deus estará sempre cuidando de nós. Ele nunca mudou e Ele nunca vai mudar. Ele não nos desampara e Ele sempre irá nos preservar como seus filhos. Então eu e você, nós precisamos ter isso em nossos corações, né? Nos lembrarmos sempre disso. Por isso, vivemos por fé e não por vista. Não estamos vivendo com base naquilo que estamos vendo, mas vivendo com base naquilo que cremos. Não é? Então nós cremos em Deus, cremos no seu poder, cremos na sua graça, cremos no seu cuidado, então nós vivemos uma vida boa porque vivemos por fé. Satanás nos pressiona, né? Ele nos impressiona também. Além de nos pressionar, ele também nos impressiona, provocando uma série de situações ruins diante dos nossos olhos. Mas ele não pode nos destruir. Essa é uma grande verdade. Ele pode até mesmo nos pressionar, ele pode até mesmo nos impressionar, mas ele nunca poderá destruir um servo do Senhor. Nunca poderá destruir um filho de Deus. E é bom que nós nos lembremos daquilo que a palavra de Deus nos diz na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Que maravilha é nos lembrarmos de que nós somos filhos de Deus, nós somos nascidos novamente em Deus. E esse pecado que nós cometemos hoje nos nossos dias, ele não pode nos condenar ao inferno. Não é? Então nós muitas vezes nos desesperamos, perdemos a confiança no Senhor, sabemos que desespero e falta de confiança em Deus nos leva a cometer pecado, isso é pecado, mas somos salvos, amém? Somos livres da condenação do inferno, e Deus nos gerou
em si mesmo, através do Senhor Jesus. E o maligno, ou seja, Satanás, não pode tocar em nós. Que maravilha nos lembrarmos que, apesar de tudo isso que está acontecendo nessa vida, Satanás não pode nos tocar, nada disso pode nos causar grandes problemas espirituais, talvez sim um problema físico, um problema de saúde, uma situação difícil de enfrentar, mas jamais perder a salvação ou deixar a alegria de ser salvo. Que maravilha é nos lembrarmos disso, não é verdade? É muito importante, como filhos de Deus, sempre nos lembrarmos disso. Precisamos ter consciência dos nossos desafios e fazer o possível, humanamente falando, sem perder o equilíbrio. Então nós precisamos nos lembrar sempre dos desafios que temos e fazer o possível, humanamente falando, para manter o equilíbrio. Ou seja, manter uma confiança em Deus e ver com os olhos espirituais as soluções das situações que precisamos de resposta. Então todos nós precisamos manter esse equilíbrio para que possamos ver com os olhos espirituais as respostas para todas essas situações que nós temos vivido em nossas vidas. Como você tem lidado com os seus problemas no dia a dia? Como você tem lidado com os seus problemas no dia a dia? As situações pelas quais você ora podem até mesmo piorar, aparentemente. Mas continue sempre sendo guiado pela fé. Continue sempre sendo guiado pela fé. Essa é uma verdade, porque às vezes aquilo que nós queremos enxergar não é aquilo que nós vemos. Ou seja, eu posso orar e pedir algo a Deus e esperar uma resposta, mas talvez aquela não seja a resposta de Deus para a minha vida. A resposta de Deus talvez seja outra. Mas eu preciso crer de todo o meu coração que Deus sabe o melhor. Amém? Então, enxergue através do que Deus diz. Olhe através do que o nosso Deus nos diz. Creia que o amor de Deus é maior e que a vontade de Deus é perfeita para as nossas vidas. Então, eu e você, nós precisamos acreditar que o amor de Deus é maior e que a vontade de Deus é perfeita. Então, Deus, o amor de Deus é maior e a vontade de Deus é perfeita. Nunca se esqueça disso em toda a sua vida. Nós estamos enfrentando sim dias complexos e difíceis, mas precisamos enxergar pela fé. Não olharmos para aquilo que está acontecendo, porque o nosso Deus jamais perderá o controle da situação. Ele nunca vai nos desamparar e Ele nunca vai deixar de nos preservar. Então, Deus não nos abandona enquanto estivermos vivos nessa terra. Ele irá cuidar de nós e preservar-nos salvos por toda a eternidade. Que maravilha! Que grande bênção e que grande alegria é poder servir a esse Deus maravilhoso. Eu espero que você viva olhando com os olhos da fé. Não perca tempo em olhar para situações para que Satanás não promova em você desânimo e também não promova em você a depressão. Continue confiando no Senhor. Eu quero orar por você hoje de manhã e por sua família e para que Deus guarde e proteja o seu lar e mantenha você sempre confiante na graça e no poder do Senhor. Oremos. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio de podermos ter a vida, de podermos adorar e exaltar, glorificar o seu santo nome. Meu Pai, mais uma vez podemos estar juntos nessa manhã, meu Pai, olhando para a sua palavra, meu Pai, aprendendo com o Senhor através das Escrituras Sagradas. Pai, ajuda-nos a sempre enxergarmos pela fé. Nunca olharmos somente para situações que estão à nossa volta,
mas olharmos com os olhos da fé, sempre crendo naquilo que o Senhor tem nos ensinado, naquilo que a sua palavra tem nos mostrado. Ajuda-nos, ó Pai, como filhos do Senhor, a confiarmos sempre no Senhor. Afaste todo o mal da vida de seus filhos, meu Pai, e nos ajuda a continuarmos olhando para o Senhor. Proteja-nos, nos guarde, nos sustenta, nos mantém, como o Senhor já tem feito durante toda a nossa existência. Meu Pai, muito obrigado por esse cuidado especial que o Senhor tem tido conosco. E ajuda-nos, ó Pai, a vivermos pela fé e não por vista. Abençoe cada lar, cada família de nossa igreja, nos guardando, nos protegendo, nos guiando durante esses dias, meu Pai, e nos ajudando a sempre ver a Tua potente mão em todos os momentos. Em nome de Cristo Jesus, eu oro agradecido. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua família. Eu espero que você tenha um dia especial na presença de Deus, que as ricas bênçãos desse Deus maravilhoso esteja sempre com você, né, te guardando, te protegendo, sustentando a sua vida, mantendo você e sua família, e como seu pastor, como seu irmão e como seu amigo, não é? Continue vendo com os olhos da fé. Não enxergue unicamente com seus olhos espirituais, para que com seus olhos carnais, para que a sua vida continue sendo uma rica bênção na presença do Senhor. Tenham todos um ótimo dia e até a próxima oportunidade em que nós vamos mais uma vez compartilhar da palavra de Deus e termos um momento de oração. Que Deus abençoe, tenham um ótimo dia.